Pensem, pensem, meus amigos. No livro de Deuteronômio, no capítulo 29, no versículo 29, está escrito que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas a nós e aos nossos filhos. Daí podemos entender porque diz o sistema religioso que tudo que foi revelado está registrado nas Escrituras, está registrado na letra. Porém, as coisas ocultas serão reveladas unicamente nos céus. E por ironia do destino, eles não estão muito longe da verdade. O que pega aqui é aonde exatamente está o reino dos céus. Bom, para isso basta recorrer ao Evangelho de Lucas no capítulo 17 e no versículo 21, aonde disse Jesus: Não vem o reino dos céus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, pois o reino dos céus está dentro de vós. Bom, se o reino dos céus está dentro de mim, obviamente que eu não preciso recorrer às Escrituras, até porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por isto que a verdadeira revelação está oculta aqui na sua consciência, pois o reino dos céus se encontra exatamente aqui na sua consciência, pois Deus é a palavra está onde? Aqui na sua consciência, pois nós somos o templo de Deus aonde Deus habita. Deus habita exatamente na sua consciência, é na consciência que o verbo se encontra, meu amigo. Agora, o que pega aqui novamente é o paraíso de Deus, ele está nos céus ou no inferno? Repito mais uma vez. Esta verdade que se encontra oculta, ela está no paraíso, ou seja, nos céus ou no inferno? Aonde exatamente está o paraíso de Deus? Bom, a resposta é: tudo depende do seu estado de consciência. Como assim você vai afirmar, Darley? Bom, veja bem. No livro de Provérbios, capítulo 18, versículos 21, está escrito: A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida se encontram exatamente na palavra. A palavra que é Deus, que é o verbo, ele é tanto vida como morte. E a vida ou a morte depende unicamente do seu estado de consciência. Você não compreendeu? Veja bem. Através da consciência do corpo, você tem acesso à morte. Repito mais uma vez. Através da consciência do corpo, você tem acesso à morte. Pois no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 6, está escrito que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida. Através da consciência do espírito, existe vida. Através da consciência do corpo, existe morte. Pois a mesma palavra é vida e ao mesmo tempo ela é morte. No inferno, a palavra ela é morte. Nos céus, ela é vida. Esta dualidade se segue unicamente por causa da consciência do homem, pois o estado de consciência do homem interfere exatamente na interpretação da realidade. Prova disso que no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, está escrito: Eu, o Senhor Deus, mato e faço viver. Tudo isso por causa da dualidade da carne, pois a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. A palavra que é Deus é tanto vida como morte, e tudo isso depende exatamente do seu estado de consciência. Repito mais uma vez, o paraíso de Deus, ele pode estar nos céus, tanto como pode estar exatamente no inferno, pois tudo depende, repito mais uma vez, do seu estado de consciência. Por isso que no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7, está escrito: Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Sim, através dos homens. Porque Deus vai agir de conformidade com seu estado de consciência. Se os teus olhos forem bons, tudo será bom, tudo será luz. Se os teus olhos forem trevas, tudo será trevas. Deus agirá de conformidade com seu estado de consciência. Deus nunca vai além do que o homem é capaz de compreender. Nisto podemos entender perfeitamente, porque no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículos 1 ao 13, está escrito: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça estava a árvore da vida, e ali nunca mais haverá maldição. Como assim? Antes disso, o reino dos céus estava amaldiçoado? Como exatamente isto é possível? Como eu afirmei, tudo depende do seu estado de consciência. O paraíso pode se encontrar no inferno, se você estiver mergulhado nas trevas, pois Deus se encontra justamente na sua consciência. Se a sua consciência se encontra em trevas,
É lá que Deus se encontra. Por isto que no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 18 e versículos 22 a 29 está escrito: porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão e às trevas. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Moisés, ele viu exatamente o reino dos céus, a cidade santa, Nova Jerusalém, acesa em fogo, cheio de escuridão e trevas. Pois ele acrescenta: mas chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Está vendo? Porque exatamente o reino dos céus de Moisés estava aceso em fogos? Simplesmente por causa do estado de consciência de Moisés. Pois Moisés descreveu que a letra mata. Com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. A morte entrou no mundo através do estado de consciência de Moisés. O estado de consciência de Moisés estava em chamas. Moisés descreveu o reino dos céus. Moisés descreveu Deus exatamente com a visão do inferno, pois ele afirmou que o reino dos céus estava em chamas, cheio de trevas, e que Deus era o próprio fogo consumidor. Esta é a visão do inferno, vista através da mentalidade da carne que milita contra o espírito. Por isso as escrituras possuem a dualidade, por causa do estado de consciência do homem. Tudo depende do seu estado de consciência. Você já ouviu afirmar que nós, ao entrarmos no mundo, nascemos? Muito pelo contrário, ao ter entrado neste mundo, você morreu. Tudo está ao contrário, porque foi descrito através do ponto de vista da carne que milita contra o espírito. Neste caso, ao ter entrado neste mundo, você passou a experimentar a morte, pois no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 6, está escrito que a mentalidade da carne é a própria morte. Você sente dor através da morte, não através da vida. Pois no reino dos céus, no verdadeiro paraíso, se encontra a vida. Porém, aqui na sua consciência, você está experienciando o próprio inferno, pois você fez do seu paraíso um inferno. Você está experienciando sofrimento e dor através da sua consciência, pois a mentalidade da carne aqui na terra se tornou o próprio inferno. Você está não vivendo, senão morrendo através do corpo, pois o primeiro dia do seu nascimento aqui na terra foi o começo da sua morte. Ninguém experiencia exatamente dor através da vida, pois no reino dos céus não há dor, não há sofrimento, não há choro. Você chora e sofre através da morte, não através da vida. Por isso que no livro de Provérbios, capítulo 15, versículos 24, está escrito: para o sábio o caminho da vida vai para cima, para que se desvie do inferno que está aqui embaixo, pois o mundo jaz no maligno. Aqui é o inferno, por isso disse Jesus: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Aqui é o inferno. O inferno se encontra aqui, na sua consciência, pois a mentalidade da carne é a própria morte. Repito mais uma vez: ao entrar no mundo, você passou a sofrer através da morte, não através da vida, pois quem disse que você está vivo? O que você chama de vida é a própria morte, pois você está tendo uma experiência exatamente através do corpo da morte. Disse o apóstolo Paulo: quem me livrará do corpo desta morte? Este é o corpo da morte. O corpo da vida se encontra na eternidade, meu amigo. Por isso que no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13, acrescentou o apóstolo Paulo: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Disse o apóstolo Paulo que Cristo nos libertou do império das trevas. Por isso está escrito no livro de Provérbios, repito, capítulo 15, versículo 24, para que se desvie do inferno que está aqui embaixo. O império das trevas é justamente o inferno. Ou seja, o apóstolo Paulo estava tendo uma experiência, sim, através do corpo da morte. Através do corpo da morte é que ele estava sofrendo, não através da vida. Pois o espírito é vida, porém a mentalidade da carne é morte. Por isso que no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 15, está escrito: porque essa não é a sabedoria que vem do alto. Estamos falando da mentalidade da carne. Estamos falando da consciência do corpo. Mas é terrena, animal e diabólica. Pois a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. O que é oposto à vida é a morte. O que é oposto ao céu é o inferno. Estamos falando exatamente da sua consciência. Por isso, repito mais uma vez, livro de Romanos, capítulo 8, versículo 6, porque a mentalidade da carne é a própria morte. Tudo que você chamou de vida até aqui é a própria morte. Por isso você precisa ressuscitar.
A ressurreição não ocorre lá no cemitério, ocorre com o despertar da consciência espiritual de Cristo. Por isso, disse o apóstolo Paulo, nós temos a mente de Cristo. Porém, a mentalidade da carne é diabólica. A mentalidade da carne é a própria morte. A mentalidade da carne é o opositor, é o adversário do espírito, que é o diabo. Pois o diabo nada mais é do que opositor, adversário. Quem se opõe ao espírito é a consciência da carne. Está vendo, meu amigo? Tudo depende do seu estado de consciência. Veja bem, deixe-me levantar um questionário. Umas perguntas farei a você. Aonde existe sofrimento, no céu ou no inferno? Reflita junto comigo. Sofrimento, dor, existe no céu ou no inferno? Por certo que é no inferno, mas você está sofrendo aqui? Veja, a vida ou da morte? Você sofre através da vida ou você sofre através da morte? Pense, pois na vida, nos céus, não há morte. Você está sofrendo através do corpo da morte, não através do corpo da vida. Pergunta, você sofre através da carne ou do espírito? Pense, você está sofrendo através da carne ou do espírito? É óbvio que é através da carne. Prova disto, que o pecado foi condenado na carne, não no espírito. Você está sofrendo através da carne, pois a carne é justamente o território aonde o diabo tem agido. Estamos falando exatamente da sua consciência do corpo, pois você é atormentado justamente por seus pensamentos. Você é acusado pela sua própria consciência. Pense, raciocine, meu amigo. O corpo está sofrendo justamente por causa da sua consciência, pois é a sua consciência que tem te acusado. É através do tormento da carne, não do espírito, que você tem experienciado a morte. A morte pode ser sentida unicamente pela consciência do corpo. Uma pedra não sofre, uma árvore não sofre, porque a árvore, assim como uma pedra, não possui consciência. A consciência da carne, a mentalidade da carne é a própria morte. O que você chama de vida é justamente a morte. O que você chama de vida é o inferno. Os seres humanos não estão tentando salvar a vida, estão tentando salvar a morte. Os seres humanos não estão tentando salvar exatamente o paraíso, senão o próprio inferno. Pense e raciocine. Até o próximo vídeo.